Fala, meu querido e minha querida, chegamos a mais uma aula. Vamos utilizar hoje o caderno 1 do Sistema Max de Ensino, página 83. Vamos fazer a tarefa. É o momento que a gente tem para fixar o conteúdo e tirar as dúvidas. Vamos lá? Vamos fazer a leitura do texto para responder as questões de 1 a 6. Quem já está com o material em mãos, vamos acompanhar a explicação das questões, tirar as possíveis dúvidas. E na hora do chat, nós vamos fazer a correção e vamos comentar um pouquinho sobre o texto. Segundo o texto, o teatro grego que hoje conhecemos surgiu de acontecimento inusitado. Considere o prefixo in, cujo significado você já conhece, que é uma coisa de negação, né? E assinale, ou seja, o sentido contrário, assinale o sentido que a palavra inusitado apresenta no texto. Por exemplo, felicidade. Infelicidade é quem não está feliz. Não é isso? É um sentimento de não estar feliz. Então vamos lá. Letra A. Inusitado significa que não é comum. Letra B, que não é incomum, que não está dentro da lei, que está dentro do que é comum, o que está dentro do que é incomum. Então preste atenção, tem alternativas bem semelhantes, tá? Então se atentem para poder marcar uma resposta. Número 2, vai explicar por que a atitude de Téspis foi considerada inusitada. De acordo com o texto, vocês vão responder essa questão. A questão 3, muito simples. Vocês vão separar o sujeito do predicado de cada oração que está aí. Vou fazer o exemplo da primeira. Ó. O teatro teve sua origem no século VI a.C. Sujeito. O teatro. Predicado teve sua origem no século VI a.C. Como que eu sei que o sujeito é o teatro? Quem teve a sua origem no século? Quem teve origem no século VI a.C.? O teatro. Tá? Fiz a pergunta ao verbo. Vocês vão fazer o número 3 para mim. E para fazer o número 4, vocês vão utilizar essas orações que estão aí no número 3. Vocês vão identificar o núcleo de cada oração do número 3, vai registrar aí qual é o núcleo, a palavra principal, o elemento principal do sujeito, tá? E vai classificar a gramática, de acordo com a gramática, tá? Se esse núcleo é um substantivo, é um pronome, tá? E vai colocar na terceira coluna a ordem. Se é uma ordem direta, uma ordem inversa, em que aparece o sujeito em relação ao predicado. Certo? Para fazer o número 5, vocês vão classificar o sujeito das orações apontando seus núcleos. Observem que quando aparece mais de um núcleo, sujeito composto. Apenas um núcleo, o sujeito é simples. Tem também o sujeito oculto, implícito. Tem o sujeito indeterminado. Nesses exemplos aí da questão 5, nós vamos ficar entre sujeito simples, composto e o implícito. Ok? O indeterminado nós ainda não iremos abordar aí nessa questão. Já na questão 6, Téspis vestiu uma máscara humana e fingiu ser um deus. O sujeito dos dois verbos destacados tem a mesma classificação? Vocês vão explicar. Ok? Se eles possuem a mesma classificação. E na letra B, de acordo com essas duas frases, essas festas aconteciam uma vez por ano, na primavera, e eram uma homenagem ao deus Dionísio. Identifique o sujeito do verbo aconteciam e classifique-o. Qual é o sujeito do verbo aconteciam? E letra C, o sujeito do verbo eram é indeterminado? Sim ou não? Vai justificar a sua resposta. Ok? Nós vamos fazer essa questão só até o número 6. Combinado? Terminando esse exercício, nós vamos passar lá para a página... Deixa eu botar aqui. Lá na página 94 do nosso livro. Página 94. Vamos corrigir esses dois exercícios ao mesmo tempo na hora do nosso chat. Ok? Na página 94... trabalhando a língua, concordância do sujeito simples e do sujeito composto. Observem aí, ó, a natureza pede socorro. Olha o exemplo, a natureza pede socorro. Por que eu coloquei o verbo no singular? Porque a natureza está no singular também. Tá? O meu núcleo, natureza, está no singular, então o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Ok? Olha aí, ó, os adultos... O núcleo do sujeito, a palavra adultos, está no plural. O verbo, então, está concordando com esse núcleo. Então, os adultos pensam e não os adultos pensa. Perceberam a diferença?
que o correto é os adultos pensam. Olha aí, ó, o ar, a água, as florestas e a vida selvagem são a nossa herança natural. Nós temos aí, ó, 4 núcleos do sujeito. Então, o verbo vai concordar com os núcleos do sujeito, tá? Então, por isso que a gente bota no plural. Tudo certo por aí? Então, de acordo com essa relação, verbo e o sujeito concordam em pessoa e número, sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Complete as regras de concordância verbal. Nas orações com sujeito simples, que apresentam o núcleo no singular, o verbo deve ficar no singular. Escrevam aí, letra A, singular. E letra B. Nas orações com sujeito simples, que apresentam o núcleo no plural, quando o núcleo está no plural, o verbo deve ficar no plural. E nas orações com sujeito composto, o verbo deve ficar no plural também. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, anota aí e na hora do chat me dá uma lembrada. Essas regras de concordância verbal são regras básicas. Tá? Você vai ampliar um pouquinho mais esse assunto lá no 8º ano e 9º ano. Oração sem sujeito. Vamos relembrar um pouquinho também. Ó, aqui nós temos 4 orações. Escurece mais tarde no verão. Olha o verbo escurecer, indica um fenômeno da natureza. Houve, do verbo haver, houve um tempo em que o ser humano viveu em harmonia com a natureza. Faz, do verbo fazer, anos que a natureza é devastada. É meio-dia. Copie os verbos de cada oração. Você copiar os verbos. Escurece, houve, faz e é. Depois de copiar, pessoal, vocês vão associar na letra B. Qual tem sentido de tempo decorrido? Qual desses daqui, de acordo com as orações lá em cima, tem o sentido de tempo decorrido? 1, 2, 3 ou 4. Qual tem o sentido de existir? Qual indica o fenômeno da natureza e qual indica horas? E agora, na letra C, vocês vão explicar. Essas orações apresentam sujeito? Sim ou não e por quê? E letra D, essas orações apresentam predicado? Sim ou não e vai justificar. Tranquilo, né? Bom, aqui embaixo ainda da página 96, apenas uma oração é sem sujeito. Vamos marcar qual é a oração sem sujeito? Falaram o dia todo sobre o código florestal. O código floresta, desculpa. Falaram sujeito indeterminado, não é oração sem sujeito. Durante semanas, choveu torrencialmente. Olha o verbo, indicando o fenômeno da natureza. Então aí nós temos uma oração sem sujeito. Letra C. Faltam 3 dias para a votação do pré-código florestal. E sobrou tempo para reavaliar a votação. Então marquem para mim a letra B, que é a oração sem sujeito, tá? Durante semanas, choveu torrencialmente. Dando continuidade aqui, estamos conceituando a oração sem sujeito. Sugiro que vocês façam a leitura do nosso material, essas páginas que nós estamos comentando, esses exercícios que estamos fazendo. Tá? Se pintar alguma dúvida na hora do chat, nós vamos explicar para poder tentar sanar essas dúvidas. Combinado? Para encerrar, vamos na página 98, aqui embaixo fazer o exercício. Os verbos destacados nos períodos a seguir são impessoais. Associe as colunas para explicar a regra de impessoalidade de cada um deles. Se tiver alguma dúvida, volta lá naquele nosso vídeo que nós falamos sobre oração sem sujeito, combinado? Para tirar dúvida sobre as regras dos verbos impessoais. Ou então, a leitura do livro, esse capítulo aqui que nós estamos trabalhando. Vocês vão associar A, B, C, D e E nessas orações que estão aqui. Façam com bastante atenção, que nós vamos fazer a correção na hora do chat. E por hoje aqui, nesse momento, é só isso aí. Tá?
anotem as dúvidas, não deixem de fazer, não fiquem esperando a resposta na hora da correção. Correção é um tempo mais curto, nós vamos tirar aquelas dúvidas dos colegas que as dúvidas que vão aparecendo, vão surgindo. Tá? Então não deixem de fazer, bons estudos e até mais no nosso chat, na nossa próxima aula. Um abraço.